Amém, irmãos, bom dia a todos. Da gente começar, na verdade já começando, eu queria agradecer a Deus perante os irmãos pelo louvor abençoado que a gente tem, né? Louvor realmente muito abençoado. E ali a gente estava nesse período aí de louvor, e aí eu fiquei pensando, né? São verdades óbvias, mas infelizmente às vezes a gente esquece. E esse esquecimento, às vezes, compromete a nossa prática do cristianismo. Todas as vezes que nós fazemos uma afirmação diante da presença de Deus, isso é um decreto. E o decreto nada mais é do que um voto. E a Bíblia fala para que nós não façamos votos de tolos. Ou seja, a gente faz o voto e não cumpre. E nós cantamos músicas maravilhosas aqui, mas ao mesmo tempo comprometedoras, como Tu és meu Salvador, minha vida sempre será a Ti. Isso é muito forte, irmãos. E eu fiquei assim, né, meditando nessas palavras, né, nessas canções. São canções lindas e que expressam realmente a essência do cristianismo, mas ao mesmo tempo, quando nós proferimos, quando nós afirmamos essas palavras diante da presença de Deus, sua presença é real, como cantou aqui, né, a canção afirma, nós estamos fazendo decretos. Então a gente precisa se comprometer com aquilo que a gente canta, com aquilo que a gente ora. E é nesse clima, nesse mote, que eu gostaria de convidar vocês a abrir lá em João 17, no versículo 3. João 17, 3. Eu vou fazer uma breve aqui meditação com vocês sobre esse texto, né, sobre a oração sacerdotal de Jesus. E é interessante que a oração sacerdotal, ela é uma das principais orações. A Bíblia fala que Jesus realizou várias orações, várias. A Bíblia fala que Jesus orava constantemente, mas ela registra de maneira específica, os evangelhos registram de maneira específica apenas duas orações, que é a oração do Pai Nosso e a oração sacerdotal. Por quê? Porque elas têm um caráter pedagógico, ou seja, não é apenas uma oração. Mas Jesus, ao ensinar essa oração, estava ensinando uma prática de devoção, uma prática ética, ou seja, como nós vivemos os nossos dias. Porque quando a gente analisa, por exemplo, a oração do Pai Nosso, a gente vê que Jesus está falando ali de coisa cotidiana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair a tentação, mas livrai-nos do mal. Então, são orações cotidianas. Mas é interessante que a maneira como ele começa, e ele começa também com um caráter comprometedor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, essa oração, na verdade, é um ensino, né? Tem um caráter pedagógico muito forte. Não é só porque eu sou professor que eu enxergo pedagogia em tudo, não. É se a gente analisar realmente a própria estrutura da oração. Ela nos leva a fazermos essa oração, meditarmos sobre ela e já contextualizarmos com a nossa vida. Ou seja, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus, em todas as áreas das nossas vidas. Todas as áreas. E uma outra oração, que é a outra oração que a Bíblia registra, que tem um caráter pedagógico muito forte, é a oração sacerdotal. Por quê? Porque essa oração aqui, Jesus ele realizou exatamente depois, quando ele
ali na ceia, estava falando com seus discípulos sobre o que ele ia realizar. Ou seja, foi meio num tom de despedida. Então, Jesus estava falando, olha, se a gente lê no versículo 16, né, ele fala da obra do Espírito, o Espírito Santo é que convenceria o homem do pecado, da justiça do juízo, é que vos guiaria a verdade. E aí ele depois vai falar da sua obra na cruz, na consumação do plano da redenção, e aí ele introduz a oração sacerdotal. Ou seja, ali tem um caráter pedagógico, mas também tem um caráter missionário. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente aqui com vocês. Então, João 17, no versículo 3, diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a gente tem que ler esse texto, tendo como base o versículo 15. O versículo 15 diz assim, versículo 15 do capítulo 17: não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por que a gente tem que ler e interpretar esse texto, esse versículo 3 de João 17, com base em João 17:15? Porque, como eu disse, essa oração, ela tem um caráter missiológico, ou seja, ela tem uma missão, ela tem um propósito. E é muito interessante, porque no versículo 3, como que Jesus começa dizendo: esta é a vida eterna. Então você vê que Jesus estava falando da sua missão sobre a terra, que findaria ali com a consumação de todas as coisas, né, que é a crucificação e a ressurreição. Aí o Espírito viria como consolador, como ele diz em João 14. Mas depois, a partir do momento que Jesus cumpriu toda a sua obra, os discípulos receberiam o Espírito Santo para continuar essa obra. É muito interessante quando Lucas, por exemplo, escrevendo o seu segundo livro, o livro de Atos, ele começa dizendo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Por quê? Porque agora era uma vez dos discípulos. E essa oração sacerdotal era justamente ensinando e ao mesmo tempo convocando sobre a missão e o propósito ao qual os discípulos foram escolhidos, foram chamados. Mas o cristianismo, ele começa com o quê? Com a obra da salvação. E a salvação é um termo que, infelizmente, tem sido muito deturpado nos nossos dias. E é por isso que Jesus, ele começa falando sobre vida eterna. Por quê? Porque Jesus veio para que nós tenhamos vida eterna. Mas o que é vida eterna? Vida eterna nada mais é do que a salvação. E é muito interessante essa mudança de paradigma, porque no Antigo Testamento, para o povo hebreu, antes de Cristo, salvação tinha um caráter diferente. Então, os judeus que não reconheceram Jesus como Messias, tinham uma ideia diferente de salvação. Qual que era essa ideia? O Messias virá como redentor, mas no plano político. Ou seja, o Messias seria um estadista que livraria o povo judeu do opróbrio, né, da dominação romana. Aí, de repente, aparece Jesus ali, filho de um carpinteiro. Ah, mas como assim? E por quê? Porque o conceito de salvação estava deturpado. E é muito interessante essa questão da salvação, ela é tão fundamental, porque se a gente for pensar, né, de uma maneira simples e óbvia, o cristianismo está fundamentado na pessoa e obra do Cristo. Quem que é Cristo? Jesus, cujo nome significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação, numa tradução mais literal. Então, Jesus é o próprio Deus encarnado, salvando o seu povo, cujo povo não estaria mais circunscrito a uma questão geográfica, mas agora a todo aquele que nele crê. Então, o cristianismo precisa, a prática do cristianismo, ela precisa estar fundamentada num conceito correto de salvação. E é muito interessante quando a gente lê em Lucas 2, quando Simeão vai no templo, e é muito importante e simbólica essa oração, porque ele diz assim: Pai,
Quando ele pega o menino Jesus ali, ele tem uma revelação tremenda, o Espírito Santo vem sobre ele, e ele diz: Pai, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a sua salvação. Então, não há como a gente praticar um cristianismo pleno, um cristianismo bíblico, sem ter uma ideia, sem ter o conceito sobre o que é salvação, sobre o que é vida eterna. Mas o que é salvação? E aí que está a questão. Porque, de maneira automática, vem na nossa mente assim, a salvação. A salvação é a minha garantia de ir para o céu. Está certo, beleza. Realmente isso. Salvação é a nossa justificação, mediante a obra de Cristo, que nos tira da condenação do pecado. Enfim, todos nós sabemos aqui o que é salvação, mas a questão é a nossa postura diante dela. Porque realmente a salvação é a obra de Cristo que se manifesta a nós, nos libertando do pecado e nos fazendo novas criaturas, onde nós não mais vivemos de acordo com a prática do pecado. Tem tudo isso. A questão é, qual é a nossa condição perante a definição de salvação? Porque quando a gente fala, por exemplo, salvação é a minha garantia de ir para o céu, a minha garantia de vida eterna, a gente tem algumas posturas diferentes diante dessa definição. Então nós temos, por exemplo, aquela definição que diz assim: então salvação é a minha garantia de ir para o céu? Então beleza, eu estou garantido mesmo, agora eu posso fazer o que eu quiser. Quantos aqui já não viram isso? Logicamente eu não quero entrar aqui, né, na polêmica de perseverança dos santos, né? Eu não quero entrar nesse detalhe, mas a questão é que muitas pessoas dizem assim: não, eu já estou salvo, então eu posso fazer o que eu quiser. Posso pular carnaval, posso ficar bêbado tanto que eu quiser, porque eu já estou salvo. Afinal, a salvação não é por obras. Então não adianta eu ficar fazendo boas obras, porque a salvação vem de Deus. Essa é uma verdade, mas é uma verdade mal interpretada muitas vezes. Por quê, pessoal? Efésios 2:8, que é o texto base, que diz, né, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Aí o pessoal pega isso, pronto, a salvação não vem do homem, a salvação vem de Jesus. Então não adianta eu ficar fazendo boas obras, porque as minhas boas obras não salvam. Isso é verdade? Isso é verdade, porém, é uma meia-verdade. Porque o pessoal dessa linha, que fala, não, já que eu estou salvo e a obra de Cristo, então eu posso fazer o que eu quiser, na verdade não entendeu o que é salvação, porque salvação começa com arrependimento é mudança de mente, a gente vai falar isso um pouco depois, mas a questão é que no versículo 10 de Efésios, diz assim, que o apóstolo Paulo ensinando: vocês foram salvos para a prática das boas obras. Então, as boas obras, realmente, elas não têm um poder salvador. As boas obras, elas não substituem a obra de Jesus na cruz. Nós somos salvos mediante a obra de Jesus na cruz. Isso é um fato consumado. Porém, o sintoma, vamos dizer assim, da salvação, o desdobramento da salvação na vida de um salvo é a prática das boas obras. Por quê? Porque salvação significa mudança de mente e, consequentemente, mudança de vida. Então, aquele que foi salvo, ele provou do novo nascimento em Cristo. E aí é que está a questão. Porque uma pessoa que diz, não, já que eu estou salvo, então, já que eu estou salvo, já estou garantido nos céus, eu posso fazer o que eu quiser, você não entendeu a questão da mudança de vida, a questão do novo nascimento, que é o que o próprio Jesus disse para Nicodemos. Se você não nascer do Espírito, você não pode herdar o reino dos céus. E salvação nada mais é do que a garantia de herdarmos o reino dos céus. Então, essa é uma linha da salvação. O pessoal que entende salvação como um convite, como um ingresso. Não, já tem meu ingresso garantido. Então, já estou no reino de Deus, meu amigão. Jesus conquistou por mim na cruz. A questão é, de acordo com a Bíblia, uma pessoa verdadeiramente salva, ela entendeu o fato de que ela precisa mudar a sua maneira de pensar, que é a metanoia, que é o arrependimento, que é a mudança da mente,
E essa mudança da mente vai repercutir na mudança de atitude. Porque, como o apóstolo Paulo fala, nós somos salvos para a prática das boas obras. E, infelizmente, o cristianismo está fora do prumo, se a gente pegar somente no âmbito do Brasil, por conta do entendimento equivocado sobre o que é salvação. Só que aí tem um outro lado da coisa. Qual que é o outro lado da coisa? Ah, não, a gente precisa fazer boas obras. Não, a gente precisa fazer boas obras. E aí as pessoas incorporam a prática das boas obras, a salvação, como um meio salvífico. Ou seja, não, Jesus, a Igreja Católica trabalha muito com essa vertente, né? Então, é aquela coisa, Jesus fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa, através dos sacramentos da igreja. Então, a pessoa que crê em Cristo, mas não cumpre à risca os sacramentos da igreja, ela não alcança a salvação. E, logicamente, que isso é um erro teológico absurdo. Porque por mais que nós cumpramos plenamente os sacramentos, é aquilo que Tiago 2,10 fala, né? Aquele que deixa de cumprir um mandamento da lei, tem cumprido toda a lei. E 1 João 8 fala que aquele que diz que não tem pecado, a si mesmo se engana e a verdade não está nele. É por isso que assim, a gente precisa meditar muito na Bíblia e tentar entender essas nuances. Porque é aquela coisa, se eu sou salvo, uma característica da salvação é de que eu pratique as boas obras. Mas essas boas obras, por outro lado, não têm o poder de me salvar. Parece uma questão dúbia, mas não é uma questão simples. A questão é que nós devemos praticar as boas obras não para alcançar salvação, mas, na verdade, porque isso é uma característica de uma pessoa verdadeiramente salva. Então, eu pratico boas obras não para alcançar a salvação, mas porque eu fui salvo. Essa é a questão da coisa. E é baseado nisso que o apóstolo Paulo, por exemplo, vai falar lá em Filipenses 2,12, né? Que é um texto que eu confesso que eu tinha muita dificuldade de interpretar. Quando ele fala, né? Desenvolvei com temor e tremor a vossa salvação. Mas peraí, como assim desenvolver a salvação? A salvação não é uma obra consumada de Cristo? Jesus não disse lá, está consumado? Não é por meio de Cristo, da obra dele na cruz, que nós somos salvos? E o apóstolo Paulo fala tanto isso nas suas cartas, aí agora ele está falando aqui de desenvolvimento da salvação? É isso mesmo. Paulo está com toda a razão. E ele está falando de uma maneira muito clara. Porque nós fomos salvos, mas nós fomos salvos com um propósito. Quando Deus criou um homem e a mulher, a sua imagem, conforme a sua semelhança, ele criou com um propósito. E nós fomos salvos com um propósito. Então, por isso que a salvação, ao mesmo tempo que é uma obra completa mediante a cruz de Cristo, ela precisa reverberar na nossa vida. Ou seja, o Flávio foi salvo. Tá, mas beleza, ele foi salvo para quê? E o depois? Ele está salvo? Ok, mas para que ele está salvo? Como que ele vai praticar essa salvação? Então, Jesus, ele estava querendo dizer aqui para os discípulos, né, que depois se tornariam apóstolos, olha, vocês têm a salvação, mas juntamente com a salvação, existe um propósito pela qual vocês foram salvos. Então, é por isso que lá no versículo 15, ele vai dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, falam assim, então já que eu estou salvo, então eu já não preciso lutar tanto pelo reino de Deus aqui na terra. Por quê? Não, porque, na verdade, o reino aqui, já vai ser destruído. A própria Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então não adianta ficar pregando, ficar fazendo essas coisas aí. O mundo jaz do maligno. E Jesus vai voltar, e vai voltar para os seus, vai voltar para os salvos. Então não adianta ficar fazendo coisa aí, ficar fazendo reunião de oração, ficar indo no culto, ficar fazendo essas coisas. Por quê? Porque não, Deus tem os seus salvos, e os salvos são aqueles que hão de herdar a salvação. Pessoal, presta atenção nisso. Você vê que são verdades, mas são verdades descontextualizadas, são verdades distorcidas. E Jesus, ele quer ajustar isso.
Por isso que ele vai dizer, ó, não peço que os tires do mundo. Ou seja, vocês não foram salvos para viver fora do mundo, para viver de uma maneira alienada. Ah, não, agora eu não pertenço mais a esse mundo. Também é uma verdade. A questão é que nós não devemos, uma pessoa salva, ela tem um novo nascimento em Cristo, então ela não deve viver conforme os padrões do mundo. Que é aquilo, por exemplo, que Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a questão que muitas pessoas confundem é: então já que eu não posso viver conforme os padrões do mundo, então eu já não vou viver no mundo, então eu já não estou nem aí para o mundo. Entendeu? Vou ficar orando para quê? A minha salvação já está garantida. Mas aí Jesus diz, não peço que os tires do mundo, ou seja, nós devemos viver como peregrinos aqui nessa terra. Ou seja, nós fomos salvos justamente para não vivermos conforme os padrões desse mundo, mas para refletir o reino de Deus nesse mundo. Isso está muito claro na encarnação de Jesus. Porque se a gente for parar para pensar, a salvação, ela só é possível por conta da obra de Jesus na cruz. E a obra de Jesus na cruz, ela só é possível por conta da encarnação de Cristo. E o que a encarnação de Cristo representa? Que Jesus teve uma missão, antes da fundação do mundo até, mas se ele não se encarnasse, se ele não se manifestasse no mundo que ele próprio criou, a salvação não seria possível. Então, assim como Jesus teve essa missão de se encarnar e de manifestar a vontade de Deus sobre o mundo a qual ele criou, nós somos salvos para manifestar a vontade dele nesse mundo. Então, o desafio de um salvo é viver no mundo, mas não para este mundo. Ou seja, nós devemos viver no mundo, a gente tem que ter uma consciência missionária. Se nós estamos aqui, é porque Deus nos plantou neste lugar. Se eu estou nessa igreja, é porque Deus quer me usar nessa igreja. Se eu estou nessa cidade, é porque eu preciso manifestar o reino de Deus nessa cidade. Se eu estou na minha família, se Deus me deu a minha família, e glória a Deus por ela, eu preciso manifestar o reino de Deus na minha família. Na verdade, eu preciso manifestar o reino de Deus na minha vida, e em todas as áreas dela. Então, isso é salvação. Então, uma pessoa salva é uma pessoa que reflete o reino de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, vamos lá, já que a gente já falou da salvação, a gente falou das várias distorções, logicamente que existem outras, mas o tempo aqui não me permite falar de todas elas. É interessante, pessoal, que na Bíblia, no Novo Testamento, são usadas duas palavras para falar de salvação. E essas palavras, elas trazem em si os seus conceitos, que definem de fato o que é salvação. Uma é a palavra sotérios, que vem de soteria. O que é o sotérios? É a salvação no âmbito da libertação, na questão da redenção. Então, Jesus ele veio praticar a sotérios, ou a soteria, a salvação. É até interessante, por isso que uma pessoa que nasce em Salvador, ele é um soteropolitano. É porque esse conceito de salvação, né? Então, o que é salvação, os sotérios, ou a soteria? Jesus é o nosso soter, ou seja, o nosso Salvador. Porque ele veio nos resgatar da nossa vida, da nossa escravidão de pecado, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6. E aí ele vai dizer, de uma maneira muito clara: olha, outrora vocês éreis escravos do pecado, mas libertos em Cristo, agora sois servos dele. Então, essa questão de salvação, ela traz o conceito de libertação, mas esse conceito de libertação também está deturpado. Uma vez eu vi um aluno chegar assustado assim, falou: professor, você me explica o texto de João 8, lá, o 8:32? Falei: explico, o que foi? Falou: não, porque eu vi uma professora às vezes falando assim,
Conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa liberdade, Jesus ele veio para nos libertar e para a gente fazer o que a gente quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode pular carnaval, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque você é livre. Aí eu sentei um pouquinho com ele e falei, então, esse conceito de liberdade está deturpado. Porque esse conceito de liberdade é uma liberdade pós-moderna, que fala assim, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, essa sociedade pós-moderna, e o conceito de liberdade que ela traz, já desligou completamente o homem de Deus, já nem considera a existência de Deus. Então, se Deus não existe, o homem é a medida de todas as coisas. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, o que vale? É a vontade dele. Ou seja, você tira Deus da jogada, deifica o homem, diviniza o homem é seu próprio Deus. E se o homem é seu próprio Deus, o que vale é a nossa vontade. Então, o ideal de liberdade vem nessa. Só que é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. A pessoa que tem esse conceito de liberdade, de fazer o que eu quiser, ela não é livre. Ela é escravo da vontade dela. Esse é o pior tipo de escravidão que existe. Então, o conceito de liberdade verdadeiro, o conceito de liberdade bíblica, o conceito de liberdade que está inserido na definição de salvação é sermos livres dos nossos pecados, sermos livres dos nossos vícios, sermos livres da nossa carnalidade, da nossa natureza pecaminosa, do nosso coração corrupto. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. E esse é o conceito de sotérios. Jesus ele veio nos libertar. A questão é, qual o ideal de liberdade que nós temos suprido? Qual o ideal de liberdade que nós temos buscado? E, infelizmente, isso tem sido incorporado no cristianismo. Porque o que as pessoas dizem? Isso é muito sutil, irmãos, muito sutil. Porque aquela coisa, não, Deus me libertou, Jesus me libertou, e esse conceito de liberdade, eu fazer o que eu quiser, a pessoa vai começar a interpretar e praticar o cristianismo de acordo com aquilo que ela quiser. E aí a gente vê cristianismo de todos os gostos. A gente vê a igreja saindo com um bloco de carnaval. Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes, mas são aberrações. Por quê? Porque eles já não seguem mais o padrão bíblico apostólico, o padrão ortodoxo, o padrão aí de mais de 2000 anos de igreja. Por quê? Porque agora o conceito de liberdade é Jesus me libertou para eu fazer o que eu quiser, então eu posso interpretar o cristianismo da maneira que eu quiser. Não, filho, você não pode fazer isso. Ou seja, você não entendeu liberdade. Porque Jesus ele veio te libertar exatamente desses maus conceitos, desses conceitos equivocados, a fim de nos trazer redenção. Então, esse é um conceito, o conceito dos sotérios. Só que aí tem um outro, que é o sozo. O que é o sozo? O sozo é usado bem menos na Bíblia, né? O Novo Testamento usa muito os sotérios, a soteria, mas o sozo também é usado. É usado principalmente, lá em Êxodo 15, 26, né, quando a gente pega a versão grega, né, do Antigo Testamento, a Septuaginta, que quando fala assim, né, eu sou o Senhor que te sara. Algumas traduções da Septuaginta diz, eu sou o Senhor que te cura, ou também eu sou o Senhor que te salva. Por quê? Porque o termo ali é o sozo. Então, o que é o sozo? O sozo é a restauração, que é uma outra característica de salvação, que infelizmente não é considerada por muitos. O que é essa restauração? O ser humano ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele foi formado de acordo com um padrão, ou seja, com o padrão do ser humano. E uma coisa que eu sempre digo aqui, mas tem muito a ver com esse contexto, Jesus ele veio revelar quem Deus é e, ao mesmo tempo, ele veio revelar quem o ser humano deve ser. Então, Jesus encarnado é o modelo de ser humano a qual nós devemos ser. E quando Jesus ele veio salvar, ele veio estabelecer essa sozo, ou seja, ele veio estabelecer essa restauração. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa salvação, esse caráter da restauração de Deus a nós, que está implícito no conceito de salvação, vai acontecendo. Então, à medida que a gente vai caminhando com Deus, que a gente vai desenvolvendo a nossa salvação,
esse caráter de Jesus vai sendo estabelecido. E isso o quê? É a prática da salvação. Então, olha como esse contexto, como essa palavrinha salvação, ela determina toda a nossa prática cristã. Só que aí, baseado em tudo isso, Jesus, ele vai dizer, olha, esta é a vida eterna. Tudo isso que a gente falou. Mas como que a gente vai praticar isso? A salvação, a vida eterna, consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de relacionamento. Então, o cerne da salvação nada mais é do que o nosso relacionamento com Deus. O próprio conceito, né, da palavra religião, por exemplo, que é uma palavra muito demonizada, infelizmente, nos dias de hoje, eu vejo, né, muitas pessoas dizendo assim, eu não sigo religião, eu sigo Jesus. Eu falo, então, amigão, acho que você não entendeu a coisa, porque Jesus é a única religião, porque religião é o religare, ou seja, religião é aquilo que nos religa a Deus. Então, se você não serve nenhuma religião, então você não está religado com Deus. E aí, logicamente, existem as religiões falsas, mas não existe essa separação entre Jesus e religião. Jesus é a religião, ou seja, Jesus é aquele que nos religa a Deus. Agora, logicamente, que algumas pessoas usam religião no conceito da religião errada, no conceito da tradição humana. Tudo bem, mas o cristianismo, ele é a religião. Não tem como a gente tirar do cristianismo esse elemento religioso, ou seja, o elemento do religare. Então, muitas pessoas são contra a religião porque não entendem o conceito da palavra religião. Quando Jesus, né, lá em João 14,6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é isso? Religião. Ele está religando o homem a Deus. Só que, implícito nesse discurso de que eu não sigo religião, eu sigo Jesus, está aquilo que a gente falou lá atrás. Ou seja, eu não obedeço à tradição, eu sigo Jesus do jeito que eu quero, porque Jesus me libertou. Então, não é de acordo com a tradição bíblico-apostólica, é de acordo com o jeito que eu quero. Por quê? Porque isso aí é religião. Essa tradição é religiosa. Eu não quero religião, eu quero Jesus novo. Eu quero Jesus escolado, a religião é velha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Porque é nesse discurso que surgem as heresias, quando você abandona os fundamentos elementares da fé cristã. Isso é muito complicado. E uma pessoa que ignora os fundamentos da fé cristã, ele não está praticando salvação. Porque a salvação ela é um produto da obra de Cristo, mas Jesus obedeceu uma sequência. Jesus obedeceu uma tradição. Jesus veio cumprir toda a lei. E Jesus cumpriu toda uma sequência. Tanto que quando ele foi para ser batizado, ele não precisava ser batizado, porque Jesus não tinha pecado, não tinha do que se arrepender. João Batista tem uma revelação de que Jesus era de fato aquele que deveria vir, o Filho de Deus. E ele fala, espera aí, Jesus, eu que devo te batizar e você vem para ser batizado por mim? O que Jesus diz? João, convém que seja assim, a fim de que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus também não veio, vou fazer o que eu quiser, porque afinal eu sou filho de Deus. Não. Ele veio obedecer toda uma tradição oral. Ele veio obedecer toda uma lei. Ele veio obedecer todo um plano da redenção, previamente estabelecido por Deus. Por isso que ele vai falar em João 5,19, por exemplo. O Filho do Homem não faz nada além daquilo que vê o seu Pai fazer. Então é muito perigoso esse conceito de um cristianismo solto. Por quê? Porque a salvação implica num código. A salvação implica num conjunto ético que nos religa a Deus. Então ele vai falar aqui no caráter da salvação, na questão do conhecimento. E conhecimento, como eu disse, fala de relacionamento. E relacionamento fala de comunhão. E aqui eu quero falar rapidamente, eu já estou encerrando e esse relógio passa muito rápido, mas eu já estou indo para a conclusão. Então vamos lá. A primeira
primeira coisa que a gente precisa entender é: a minha comunhão com Deus, ela reverbera na minha comunhão com o próximo. Então, isso aqui é uma coisa complicada, mas é uma coisa que eu vejo, já vi muitas vezes na minha vida. A minha falta de comunhão com os irmãos, ela reflete uma falta de comunhão com Deus. É pesado isso, mas é bíblico. E é lógico que a gente tem que respeitar e considerar os temperamentos. Não aqueles 4 temperamentos, não é isso, mas assim, precisa respeitar as nossas diversidades, ou seja, as nossas personalidades. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais fechada. Eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais tímida. Mas todo ser humano tem necessidade de comunhão, porque Deus nos criou como seres de comunhão, como seres relacionais. Então, se uma pessoa, apesar, né, além, né, vamos dizer assim, de ser tímida, de ser introvertida, mas ela tem um prazer imenso de só ficar sozinha, de não ter comunhão com outros, alguma coisa está errada. Então, eu sou tímido, realmente, eu sou um cara introvertido, mas eu amo ter comunhão. E quando nós não temos prazer na comunhão com os nossos irmãos, a gente precisa analisar nossa comunhão com Deus. Porque qual que é o principal mandamento? Que o próprio Jesus repetiu, né? Que ele diz assim: amará o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro homem ali, o mandato cultural de multiplicar, essa multiplicação, ela veio como consequência do relacionamento do homem com Deus. Quando a gente pega os mandamentos, por exemplo, a lei que Deus deu a Moisés, a gente pega os 10 mandamentos, por exemplo. Os 4 primeiros focam na relação do homem com Deus e os 6 restantes no relacionamento de Deus no relacionamento do homem com o seu próximo. Não adulterarás, não farás falso testemunho, não furtarás. Por que isso, pessoal? Isso é extremamente pedagógico. É porque não existe comunhão plena, comunhão verdadeira com os homens, sem uma comunhão com Deus. Então, se a nossa comunhão não está sendo como deveria ser, a gente precisa analisar a nossa comunhão com Deus. Porque o primeiro aspecto da salvação é comunhão com Deus. E é isso que ele está dizendo aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Então, não existe salvação sem comunhão com Deus. E se nós temos, de fato, comunhão com Deus, nós vamos ter prazer na comunhão com o próximo. Nós vamos ter prazer, por exemplo, de vir na igreja, de ver os irmãos, de congregar. Porque, como eu disse, a maneira de nós nos comunicarmos, de nós nos relacionarmos com Deus, é de nos relacionarmos com o nosso próximo, que é onde Deus se revela, é onde Deus está presente. E aí existem 4 formas, na verdade 3, né? Porque eu já falei da congregação, do culto público, mas existem 3 formas de nós, e eu vou falar bem rápido, de nós desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, que isso é a prática da salvação. A primeira é a oração. Qual a sua prática na oração? O Éder, né, está falando aqui da questão da reunião de oração. Logicamente, né, que nem todos podem vir por conta de trabalho e outras coisas. A questão é, ok, você, por conta da sua agenda, né, de outros compromissos, você não pode estar presente na reunião de oração. Mas e a oração na sua casa, como é que está? Eu estou falando aqui, pessoal, porque eu fiz um balanço. Eu e a minha esposa, a gente tem feito esse balanço. E a gente viu que a nossa vida de oração não estava tão boa assim. Então, a gente precisa consertar isso. A gente precisa ter oração. Lá em Mateus 6,6, Jesus vai falar, olha, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta em secreto, ali Deus te recompensará. Ou seja, ali Deus te fortalecerá. Então, não existe prática da salvação sem a oração. Um outro ponto é a leitura da Bíblia. Porque, como eu disse, salvação implica no relacionamento com Deus.
Mas você consegue se relacionar com uma pessoa que você não conhece? E João 5,39 fala que, o próprio Jesus dizendo, ele diz que a Bíblia revela quem ele é. Então ele vai dizer, né, para os fariseus ali, olha, as Escrituras de mim testificam, ou seja, revelam quem de fato ele é. Então, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos conhecendo quem é esse Jesus. Não só o seu ser, mas a sua vontade a nós. Ou seja, a prática dessa salvação. E uma outra maneira de nós conhecermos esse Deus é através da criação. Romanos 1, 18 e 19, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, dizendo que os homens se tornarão indesculpáveis, porque eles conheceram a Deus mediante a manifestação de Deus através da criação. Porque o apóstolo Paulo vai falar, porque os atributos de Deus, visíveis e invisíveis, são manifestos através da obra criada. Logicamente que existe níveis de conhecimento, né? Esse conhecimento através da natureza, ela não é capaz de nos levar à salvação. Ela não é capaz de nos levar a Deus. A questão é que quando nós, mediante a ação do Espírito Santo, nós temos a sensibilidade de conhecer Deus através da criação, isso nos revela a soberania dele sobre a nossa vida. Então é aquela coisa, não, Deus é tão soberano, quando eu vejo o sol, por exemplo, se pôr, eu vejo que existe o poder de Deus ali, eu me prostro diante disso, não diante do sol, mas diante do Deus que criou e que governa o sol, e isso que gera um temor no meu coração, e gera um desejo de me relacionar com esse ser que criou o universo. E aí, para concluir de verdade, todo esse conhecimento que eu adquiri, através da renovação da minha mente, no contexto de que nós possamos entender de fato o que é salvação, e aí isso me leva a momentos maiores de oração, uma leitura bíblica, contemplar Deus na criação, e tudo isso me traz a congregação. Então, como eu disse, o nosso relacionamento com Deus vai reverberar no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, à medida, pessoal, que nós vamos praticando a salvação, o mundo vai vendo Jesus em nós. Porque aí exatamente, aí para terminar de verdade, o versículo 21, olha o que Jesus disse. Para que todos sejam um. O que ele está falando? Da comunhão. Dessa comunhão entre os irmãos, como resultado da comunhão individual com Deus, porque entendeu o que é salvação. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Comunhão com Deus, que reflete na comunhão com os irmãos. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, uma coisa que até o Éder falou, né, na reunião aqui da liderança, e eu testifico isso no meu coração, a prática do nosso cristianismo, logicamente, deve, em primeiro lugar, adorar e cultuar a Deus, mas precisa reverberar na salvação dos ímpios. Porque se uma igreja também não cresce no contexto de novas conversões, alguma coisa está errada. Então, na verdade, quando a gente entende o contexto de salvação, e que essa salvação, na verdade, reverbera numa comunhão com Deus, que vai ocasionar a comunhão com os irmãos, e essa comunhão fundamentada na ética cristã, ou seja, na nossa comunhão coletiva com Deus, revelado nas Escrituras, o mundo vai ver Jesus revelado através da sua igreja, que é a comunhão dos santos. Amém? Amém. Eu queria chamar o pessoal do louvor. A gente vai fazer uma oração, mas eu não quero fazer só aquela oração para encerrar, né? Porque, como eu disse aqui durante a palavra, isso implica em muita renovação da mente, ou seja, a gente precisa renovar muito a questão dos conceitos das palavras. Não só das palavras, mas do significado geral. Ou seja, o que é de fato salvação? Porque quando eu entendo de fato o que é salvação, eu compreendo por que eu fui salvo. E esse significado vai me levar à prática dessa salvação,
que vai redundar em comunhão, a fim de que o mundo creia que Jesus veio à terra para nos salvar de todo pecado. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ter um momento de louvor. O Vitor vai conduzir a gente aí numa ministração. Enquanto isso, que você possa estar meditando nessa palavra, meditando em tudo isso que a gente falou. Eu peço perdão porque eu sei que eu falo muito rápido, jogo muitas coisas, mas agora é o momento da gente refletir sobre tudo isso e pensar como está a minha comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, ela tem reverberado na comunhão com os meus irmãos? Os ímpios conseguem enxergar Jesus na minha vida? Porque se não conseguem, é porque a gente não tem praticado de fato a salvação. Amém? Sujo e perdido eu estava, o teu amor curou a minha dor. Hoje sou teu filho amado, justificado e livre em ti, Senhor. Meu Salvador, meu libertador, serei para sempre teu. Limpo e resgatado, meu coração se abriu para tua cruz. Não vivo mais pra mim mesmo, sou livre pra viver por ti, Jesus, meu Salvador, serei pra sempre teu, meu libertador. Meu Salvador, serei para sempre teu, meu libertador, serei para sempre teu. Eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, o sacrifício vivo, és o meu prazer, razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração, eu te adorarei, levanto minhas mãos, tudo entregarei, sacrifício vivo, és o
Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua obra na cruz, Senhor. Te agradecemos, Jesus, por tão grande obra, pela tua tão grande salvação. Senhor, ensina-nos a praticarmos as ações de graças, que nós possamos ser gratos, Deus, por essa obra, que o Senhor possa renovar o nosso entendimento a cada dia para entendermos, Deus, o que é a salvação, a fim de que possamos praticá-la, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, que possa ser verdade, Deus, a oração que Tu ensinaste, Deus, de que seja feita a Sua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o Teu reino, Senhor, que nós possamos, Deus, nos submeter a este reino, a fim de praticarmos, Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Capacita-nos, Deus, à realização de boas obras, a fim de que Seu nome seja glorificado e o mundo creia que o Senhor veio para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar. Em nome de Jesus. Queria chamar o Bispo Éder para fazer o encerramento. Aleluia. Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra ministrada, pelos louvores que entoamos a Ti, Senhor. Que nós como igreja possamos compreender, Senhor, de forma prática, que salvação é mudança de senhorio. Outrora vivíamos escravos por um reino, por um principado, mas hoje fomos comprados e libertos, e estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. A nossa vida agora pertence a Ele, Ele nos governa, Ele nos comanda, somos dEle, fomos salvos, mas comprados por alto preço. Portanto, Senhor, que essa salvação seja vivida a cada dia, onde o Teu nome seja exaltado e engrandecido com as nossas vidas, em o nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e essa doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Vá em paz, em nome do Senhor Jesus.